Olá, meus adoráveis, o meu nome é Will, eu sou o Adorável Cinéfilo, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, primeiramente, Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Aqui finalmente, depois de uma pausa no primeiro vídeo de 2023, e quero agradecer muito a vocês que me acompanharam em 2022, onde batemos a meta de 500 inscritos. Fiquei muito feliz, espero que em 2023 a gente possa bater muito mais metas juntos. Foi um ano terrível pra todo mundo, foi péssimo, mas assim, vamos torcer para que 2023 seja melhor. E se depender de Steven Spielberg, será mesmo, porque ele já começou com um filme excelente. E como ele é o meu diretor favorito, vamos falar sobre The Fabelmans. E eu sugiro que você pegue aí o seu lencinho, porque essa já é a segunda vez que eu gravo esse vídeo de chorar. Ai, são tantas emoções. Lembra até o rei Roberto Carlos, né não? Então, vai ser bem difícil. Pega aí e roda a vinheta. E antes de começar, não posso deixar de agradecer ao meu amigo Thiago por ter feito uma nova vinheta pro canal. Ele fez toda a identidade visual do Adorável Cinéfilo de 2023. Então, Thiago, um beijo, querido. Vou deixar as redes sociais dele aqui, deem biscoito pra ele, que ele é muito show nesse negócio de fazer vinheta e essas coisas. E agora vamos ao vídeo. Bom, a gente vai voltar agora num tempo onde um mini Will, há mais ou menos 12 anos, assistia pela primeira vez Jurassic Park, um dos filmes mais populares do Steven Spielberg, e que abriu a visão desse menininho para o que era cinema. E apesar de inconscientemente ele não perceber, a partir daquele momento, o mini Will, que hoje sou eu, sabia que o cinema ia fazer parte da vida dele pra sempre. Não vou ficar aqui tentando descrever qual é a sensação de ver um filme do Spielberg pela primeira vez, porque todo mundo já teve isso e é uma maravilha só, ainda mais Jurassic Park, e é assim, indescritível. Desde então, o Steven Spielberg foi o artista que não só conquistou a minha mente e a minha imaginação, mas também o meu coração. Ele é o meu diretor favorito, então foi com muita expectativa que eu fui ao cinema assistir Os Fabelmans. Esse novo filme, o Spielberg explora as raízes da sua mágica cinematografia através dessa família fictícia, os Fabelmans, que, por sua vez, se assemelha muito à própria família dele. O longa gira em torno de um personagem baseado no próprio Spielberg, o Sammy Fabelman, que é um jovem entusiasta de cinema, filho de um pai engenheiro da computação e de uma mãe pianista concertista. E através desses três personagens, o filme vai abordar o conflito de cientistas versus artistas e como essas visões são antagônicas e dicotômicas e como elas podem existir dentro de uma mesma pessoa. Spielberg estabelece o conflito entre uma visão artística e uma visão científica logo no início do filme, quando os pais de Sammy o levam ao cinema. O seu pai explica os filmes cientificamente como imagens que o cérebro processa em conjunto, e sua mãe os descreve como os sonhos que você nunca esquece. E, embora nenhum dos dois esteja errado, temos que convir que a visão da Mitzi parece muito mais correta. A partir daí, o filme retrata o início do interesse de Sammy pelo cinema e seus primeiros passos como um jovem cineasta, mostrando o crescimento de sua própria compreensão do poder do cinema e da importância que ele tem, não só na sua própria vida, mas também na vida das pessoas ao seu redor, mesmo que elas próprias não percebam. Como, por exemplo, Burt, o pai de Sammy, que é um pensador lógico. Sempre que surge a questão da emoção, ele permanece fiel à lógica da situação. Mesmo ao ver o profundo interesse de Sammy em fazer filmes, ele sempre se refere a isso como um hobby, o que acaba, por sua vez, irritando o garoto, o que também me irritava quando diziam que eu gostar de cinema era só um hobby. Desde sua infância, ele põe a ideia de utilidade sobre a criatividade artística para o Sammy, como se cinema, ou arte no geral, não fosse útil, se encaixando perfeitamente no arquétipo parental de pais que tentam desmerecer os interesses e aspirações de seus filhos, o que é totalmente o contrário da Mitzi, a mãe dele interpretada brilhantemente pela Michelle Williams, que ela chega até a sobrepor a arte acima da família. O relacionamento da Mitzi com a arte é muito mais intenso e profundo, tanto que em vários momentos do filme, ele até parece meio caprichoso e egoísta. O pai do Sammy, por sua vez, apesar de não estar tão envolvido com a arte, consegue ter uma compreensão um pouco mais saudável sobre o equilíbrio entre paixão e família. Fabelmans é um filme que explora como arte e família se relacionam, se interligam e
coexistem no mesmo microcosmos. E uma cena que mostra isso de uma maneira muito interessante é quando o Sammy Fableman tá perto de descobrir uma verdade meio perturbadora sobre a sua própria família. Nesse momento, o Sammy Fableman tá na máquina de edição, editando um vídeo do acampamento que foi feito em família, e o Burt, que é o pai dele, está na sala ouvindo a mãe tocar piano desatentamente. Apesar de simples como foi descrita, essa cena está ancorada perfeitamente na relação dicotômica entre família e paixões. O Sammy está mergulhado no mundo do cinema, sendo o cinema a lente pela qual ele vê e enxerga o mundo. E justamente por essa razão, ele só descobre o segredo da família dele não no acampamento em si, mas sim ao ver as filmagens. Ao longo da cena, a câmera corta entre Sammy, Mitzi e Burt, com mais uma demonstração da tensão entre os membros da família e a lente pela qual nós, o público, vemos essa família, a referida câmera ou, no caso, o referido cinema. Nessa breve sequência de 3 minutos, o Spielberg leva ao pé da letra a frase "não me diga, me mostre". O público consegue ser capaz de apurar perfeitamente a mensagem e a intenção do diretor por meio dessa sequência, mesmo que ela ocorra sem nenhum diálogo, apenas com a trilha sonora e com as movimentações de câmera. Mas além da Mitzi e do Burt, uma interessante figura familiar de Os Fablemans é o tio Boris, interpretado pelo Judd Hirsch. O Boris é o tio da Mitzi que faz uma visita inesperada à casa dos Fablemans e, em determinado momento da visita, ele revela que ele participou da indústria cinematográfica, despertando o interesse total do Sammy. E aí entra uma das partes do filme que mais me impressionou e que, sinceramente, mais me moveu por dentro como espectador, que é quando o tio Boris faz um monólogo sobre arte versus família, que é exatamente um dos principais temas que The Fablemans quer abordar. Ele fala que a arte vai acabar consumindo o Sammy e vai deixá-lo sozinho, porque vive-se para isso, né? Quando ele diz, por exemplo, que você ama sua família, sua mãe, seus irmãos, mas isso aqui você ama um pouco mais. E caramba, eu me vi nessa fala inteira do tio Boris, então assim, foi um momento que eu estatelei e fiquei, putz, isso é muito real. Ao mesmo tempo, o Spielberg me deu, né, uma grande rasteira, falando assim, você vai ficar sozinho, querido. É isso. Um beijo da Anitta. Uma parte muito interessante que vai ressoar com certeza com qualquer artista, sendo essa pessoa da área do cinema ou não, e foi uma das partes do filme que mais me moveu como espectador. A partir desse momento, é perceptível como a arte, no caso, os filmes, para o Sammy Fableman, apesar de parecer escapismo, eram na verdade para ele uma fonte de alegria e encantamento que ele talvez não encontrava na própria família. Desde o momento em que ele assistiu no cinema os trens se chocando e ele quis recriar isso em casa sem perceber, ao revisitar aquelas filmagens que ele fez na câmera do pai, o Sammy Fableman vai aprendendo bastante sobre o cinema. E é na noite do baile, onde ele filma o dia da farra dos estudantes, que ele percebe realmente sobre como o cinema é uma importante ferramenta não só de arte, mas também de comunicação, ao ver as reações exacerbadas dos seus colegas, especialmente 2 deles, o Logan e o Chad. Quer dizer, colegas na maneira de falar, visto que esses 2 personagens agrediam o Sammy Fableman e cometiam atos de antissemitismo com ele. Antissemitismo também é um dos temas que o filme aborda, já que o próprio Steven Spielberg é judeu e o ator Gabriel Labelle também é judeu, então foi uma escolha muito bem acertada de interpretação. Aliás, o Gabriel Labelle é um ator excelente, que além de muito bonitinho, muito fofinho, ele passa muita verdade como o Sammy Fableman. Ele tem um olhar muito expressivo, que comunica muita coisa, mesmo sem dizer exatamente. É um personagem cujo o gestual tá muito além da verbalização. Aliás, entrando no elenco, todos estão excelentes, né? O Paul Dano, que há controvérsias contra a carinha de bolacha dele, acho ele muito bem, que tá muito bem nesse papel, né? Mais contido. A Michelle Williams está no papel da vida dela, a impressão que dá é que ela tá olhando o Oscar e ela fala, tá ali o Oscar. E eu acho que ela conseguiria, se ela tentasse pra melhor atriz coadjuvante, né? Mas ela tá fazendo campanha pra melhor atriz, eu não sei se ela vai conseguir. Eu espero que sim, eu achei uma interpretação muito real, uma personagem difícil, porque é uma personagem que tem atitudes muito controversas dentro da história. A Mitzi não é aquela heroína mãe de família como é a Caitriona Balfe em Belfast, por exemplo, que era muito mais gostável. A Mitzi é uma personagem que tem muito mais camadas a serem delineadas ao longo do filme.
junto com o personagem do Seth Rogen, o Benny, que eu odeio o Seth Rogen, mas acho que neste filme ele está excelente, e tão excelente ele tá que eu não reconheci que era ele. Eu só reconheci depois que eu fui em casa pesquisar mais sobre o elenco e vi lá quem que era o Seth Rogen, e aí eu vi que era o amante da Mitzi. Mas é muito honesta a maneira como o Spielberg expõe essa relação familiar, que eu não sei se essa parte da traição e do divórcio realmente aconteceu na família dele, pelo que eu pesquisei. Foi bem verídico tudo que tá na tela. Bastante coragem, né, de expor isso no cinema, mas eu acho que o Spielberg tem uma carreira de mais de 50 anos, eu acho que ele é o diretor que conseguiu o direito de contar a sua história de família e fazê-la ser uma das coisas mais importantes cinematograficamente falando neste ano. Prova como o Spielberg entende que o cinema não é só sobre o que o diretor quer passar, mas também sobre o que o público pode inferir do que está assistindo. E isso está perfeitamente representado nessa cena onde há o baile do dia da farra, porque os dois colegas ficam com certa raiva do Sammy, e o próprio Sammy, quando é questionado sobre por que filmou o Logan daquele jeito heróico, daquele jeito bem másculo, não entende. Poderia significar uma bissexualidade reprimida do personagem? Eu confesso que pra mim já estava perceptível desde o momento em que ele filma o Logan na praia, né? Ninguém daria tanta atenção a um tanquinho se não se sentido atraído por isso. E eu acho que o Sammy Fabelman talvez seja um pouquinho bissexual. Porque eu sou bissexual e isso está em todas as notícias do mundo. Steven Spielberg é bissexual? Pelo que sabemos, não. Mas o co-escritor do filme, Tony Kushner, é assumidamente gay, inclusive casado com o jornalista Mark Harris. Então pode ser que ele também tenha colocado um pedacinho da sua própria história nesse personagem, visto que ele é o co-escritor do filme. E eu me senti ainda mais representado como bom cinéfilo bissexual que sou. Olha, dá pra passar um dia inteiro aqui falando sobre tudo o que The Fabelmans fez de correto. É um filme que praticamente não tem erros, assim como West Side Story e toda a filmografia do Spielberg, para ser exato. Como os seus outros projetos, é muito interessante que aqui não tem extraterrestres, não tem dinossauro, não tem tubarão assassino, não tem inteligência artificial, não tem nada disso. É uma história de origem familiar, é uma história sobre família, sobre a parte boa e a parte ruim dela. Eu vi muita gente decepcionada com os Fabelmans dizendo que o filme é uma desculpa para os artistas tratarem mal as pessoas que estão à sua volta. A Grace Randolph fez esse take horrível no Twitter falando que ela acha que o filme dá uma desculpa para os artistas terem mau comportamento. Eu discordo totalmente. O filme está refletindo justamente sobre o equilíbrio entre paixão e família. Então você tem essa relação dicotômica extremamente representada no Paul Dano e na Michelle Williams. A Michelle Williams, ela coloca a arte acima da família sem perceber. Pra ela é como respirar, é como viver, é para aquilo que ela serve. E o Paul Dano preza muito mais pela família, ao mesmo tempo em que ele constantemente muda eles de lugar, muda eles de ambiente por conta do trabalho e acha que isso é normal. Então o Spielberg está sendo muito honesto em revelar que famílias têm defeitos, têm problemas e têm falhas, né? Elas não são perfeitas, não são organismos que funcionam em completa harmonia, mas não significa que elas também são coisas inúteis ou desnecessárias, muito pelo contrário. O Spielberg deixa muito claro que foi essa família desconjuntada que fez ele ser o grande artista e o grande profissional que ele é hoje. E com esse filme, o Spielberg mostrou a capacidade que ele tem de se conectar com o público, assim como ele se conectou comigo quando eu era uma criança. Ele se conectou com as minhas sensibilidades de criança, com o Jurassic Park, com o ET, com as aventuras de Tintin. Ele se conectou comigo com as minhas sensibilidades de jovem, em Prenda-me se for capaz, e agora ele se conecta com as sensibilidades de qualquer estudante de cinema, de qualquer jovem cineasta, com os Fabelmans. É um filme que não é restritivo, mas é um filme sem dúvidas para quem ama cinema, e não só para quem ama, mas quem quer fazer parte disso, né? E eu acho que no final do filme ele deixa um conselho primordial, através de uma participação hilária do querido David Lynch, que diz que o horizonte, quando tá no meio, é uma bosta, mas quando tá em cima ou quando tá embaixo, é interessante. É sem dúvida uma síntese do que é ser artista, né? Fugir do senso comum, fugir daquilo que é óbvio, fugir daquilo que é consenso e mostrar a sua visão ao público. E quando no final do filme ele mostra o horizonte no centro e depois ele ajusta a câmera colocando o horizonte para baixo, é um sinal de que, mesmo com 50 anos de carreira, o Spielberg ainda é um diretor que aprende a fazer cinema a cada dia mais. E eu acho que é sobre isso
que ele deixa essa mensagem final ao público, né? E ressoou muito comigo. Eu sou um jovem que está tentando cursar cinema há muito tempo. Eu tive muitos problemas nesse percalço, eu ainda não consegui entrar na faculdade, mas o Spielberg falou as minhas sensibilidades atuais. É um filme que se conectou comigo totalmente, mesmo eu não tendo a idade que o Sammy Fabelman tem durante a maior parte do filme. Foi um filme que fez muito bem pra mim, não só como pessoa, então só me resta agradecer ao Steven Spielberg por ser esse profissional excelente, por ser esse artista incomparável e por deixar pra gente um legado que vai viver pra sempre. A gente agradece Steven Spielberg por The Fabelmans. Movies are dreams that you never forget. You want to make movies? Yes, sir, I do. You, Mr. Director, go do what you gotta. I believe in you. E é isso, gente. O vídeo de hoje fica por aqui. Não deixe de conferir os outros vídeos do canal, se inscrever aqui e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com quem gosta de cinema, compartilhe com quem gostou de The Fabelmans e a gente se vê nos próximos vídeos. Até a próxima!